Oi pessoal, dando início aos nossos estudos sobre dinâmica, aquela parte da física que se preocupa em estudar as causas dos movimentos e seus possíveis efeitos, eu irei abordar neste vídeo, com grandes detalhes, as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é também conhecida como lei da inércia. Mas o que é inércia? É uma propriedade dos objetos de resistir a mudanças no movimento. Está intimamente ligada à quantidade de matéria de um objeto. A medida da inércia é a massa. Para vocês entenderem melhor o conceito de inércia, eu vou contar uma história. Galileu Galilei, em uma das suas experiências, colocou 2 planos inclinados, um em frente ao outro. Abandonou uma bola de uma certa altura do primeiro plano e notou que ela quase chegava à mesma altura inicial de onde foi abandonada ao subir o segundo plano. Então ele raciocinou que apenas o atrito a impedia de subir até exatamente a mesma altura, pois quanto mais lisas fossem as superfícies dos planos, mais próximo a bola chega da altura inicial de onde foi abandonada. Ele então reduziu a inclinação do plano de subida, o segundo plano, e novamente a bola alcançava a mesma altura, mas percorria um espaço maior, como destacado em vermelho aí para vocês. Assim, Galileu foi reduzindo o ângulo de inclinação do segundo plano e notando que, para alcançar a mesma altura inicial, a bola tinha que ir cada vez mais longe. Ele propôs então a seguinte questão: se eu diminuir a inclinação do segundo plano, de modo que ele se torne um plano horizontal longo, e soltar a bola do primeiro plano, quão longe deve ir a bola para alcançar a mesma altura inicial? Pessoal, a resposta é que a bola jamais alcançará a altura inicial. Na ausência de atrito, a tendência da bola é mover-se eternamente sem tornar-se mais lenta. Então teremos aqui a bolinha com certa velocidade que se manteria constante para sempre na ausência de atrito. A propriedade de um objeto tender a manter-se em movimento numa linha reta foi chamada por Galileu de inércia. Portanto, pessoal, a primeira lei de Newton que trataremos agora é uma reafirmação do conceito de inércia proposto anteriormente por Galileu. Newton afirmava que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou rapidez uniforme, ou seja, com velocidade constante em uma linha reta, ao menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. O que está em repouso permanece em repouso se eu somar todas as forças que estão atuando neste objeto e a força resultante for zero. Então, se eu somar essas duas forças aqui, atuantes neste bloquinho, como elas têm sentidos opostos, elas vão se cancelar e eu terei que a força resultante é zero, então o bloquinho está em repouso, continua em repouso. No exemplo de baixo, eu tenho um bloquinho em movimento uniforme. Então, se eu somo todas as forças atuantes neste objeto e a resultante destas forças for zero, como elas estão em sentidos opostos, elas vão se cancelar. Este bloquinho continua em movimento uniforme, em linha reta, segundo a primeira lei de Newton. Ok, pessoal? Então percebam que para permanecer em seu estado de movimento, não necessariamente não possam ser exercidas forças nos objetos, mas que a soma de todas essas forças devem dar zero para garantir que ele permaneça em seu estado de movimento. Pessoal, podemos analisar a primeira lei de Newton de um ponto de vista diferente, o do equilíbrio mecânico. Mas como assim, professora? Quando a força resultante sobre o objeto é nula, dizemos que o objeto está em equilíbrio mecânico. Matematicamente falando, a condição de equilíbrio mecânico é dada quando a soma vetorial de todas as forças é igual a zero. Em repouso, temos o equilíbrio estático, então anotem aí. E em movimento uniforme em linha reta, teremos um equilíbrio dinâmico. Certinho, pessoal? Vamos agora para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Galileu introduziu o conceito de aceleração já conhecido por vocês, que é a taxa segundo a qual a velocidade varia com o tempo. Aceleração é igual a variação da velocidade no decorrer do tempo. Mas o que produz a aceleração? A resposta
está na segunda lei de Newton. Trata-se de uma força. Newton encontrou uma relação entre os conceitos fundamentais da aceleração e força a um conceito mais profundo, o conceito de massa. Vamos entender como. Imagina a seguinte situação: você puxa um bloquinho com a força de 10 newtons. Geralmente, galera, a força que exercemos sobre um objeto não é a única exercida sobre ele. Nessa situação, temos também uma força de atrito de módulo igual a 5 newtons. Então, a força resultante exercida sobre este bloquinho, como as forças estão em sentidos opostos, será uma força resultante de módulo igual a 5 newtons. Como a força resultante é diferente de zero, este bloquinho irá adquirir uma certa aceleração. Então, anota aí, a aceleração de um corpo depende da força resultante exercida sobre ele. Não somente da força que você está exercendo, mas da soma de todas as forças, ok? Se quisermos aumentar, pessoal, a aceleração de um corpo, devemos aumentar a sua força resultante, como fiz nesse segundo exemplo. Aqui eu vou obter uma força resultante igual a 10 newtons. 20 menos 10, eu obtenho uma força resultante de módulo igual a 10 newtons. Em resumo, se dobrarmos a força resultante sobre o objeto, como aconteceu, a sua aceleração se dobrará. Se triplicarmos a força resultante, o mesmo acontecerá com a aceleração. Então, podemos afirmar, pessoal, que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante sobre ele. Se a força resultante sobre o objeto aumenta, a sua aceleração também aumentará. Show de bola? Continuando. A aceleração que se imprime sobre um corpo não depende apenas da força resultante, mas da quantidade de matéria que um corpo possui. Aqui temos um bloquinho e nele está sendo exercida uma força resultante de 5 newtons. Agora, com a mesma força resultante de 5 newtons, tenta-se empurrar um bloquinho com massa 2 vezes maior. Com certeza, no segundo caso, a aceleração produzida será muito menor. Então, podemos afirmar que a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Ou seja, para uma mesma força resultante, uma massa 2 vezes maior produz uma aceleração 2 vezes menor. Para a mesma força resultante, uma massa 3 vezes maior vai produzir uma aceleração 3 vezes menor. Ok? Em linguagem matemática, quando o denominador cresce, a quantidade inteira ela decresce. Quando a massa cresce, a aceleração ela vai decrescer. Juntando as relações entre aceleração, força e massa, chegamos nesta expressão. A aceleração é diretamente proporcional à força resultante e a aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto em análise. Então, o enunciado da segunda lei de Newton é esse. A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante atuando sobre ele. Aceleração é diretamente proporcional à força resultante. Esta aceleração tem o mesmo sentido que a força, show de bola, e esta aceleração ela é inversamente proporcional à massa. As unidades dessas grandezas, segundo o Sistema Internacional de Unidades, são para força, Newton, para massa, quilograma, e para aceleração, metros por segundo ao quadrado. Usando unidades consistentes, tais como essa proporcionalidade aqui, pode ser escrita como equação exata. Então, a aceleração será igual à força resultante sobre a massa. Se passarmos o m, a massa, para o outro lado da igualdade,
teremos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a expressão mais conhecida. É importante ressaltar que a aceleração de objetos sempre, pessoal, tem o mesmo sentido da força resultante exercida sobre ele. Ok? Vamos agora para a terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Ah, professora, já sei. Para toda ação existe uma reação. Estou preparado para a prova. Não é bem assim que a coisa funciona. Pessoal, cada força é parte de uma interação entre uma coisa e outra. Então, nesse exemplo aí, se você empurra a parede com suas mãos, mais coisas estão acontecendo além do empurrão. Você está interagindo com a parede, que também empurra você de volta. Isso se revela pela deformação da sua mão. Não esquece, pessoal, do que eu vou falar agora. As forças, elas sempre agem aos pares. Repetindo, as forças sempre agem aos pares. Existe um par de forças envolvidas, seu empurrão sobre a parede e o da parede sobre você, em sentido contrário. Ambas as forças, elas constituem uma única interação, ok? Pessoal, geralmente vocês chamam essas forças de ação e reação. Portanto, cabe aqui a seguinte pergunta: quem exerce a força e quem sofre a ação da força? Ah, já sei. Eu exerço a força ao empurrar a parede e a parede sofre a ação dessa força. Só que para pensar um pouquinho. A tua mão também não deformou? Então ela sofreu a ação de alguma força. Newton ele responderia que nenhuma força ela pode ser identificada como ação ou reação. E que ambos os objetos, a parede e a sua mão, por exemplo, eles devem ser tratados igualmente. Então, pessoal, não importa qual das forças você chama de ação e qual chama de reação, o importante é que elas formam uma única interação e que nenhuma das duas existe sem a outra. Depois de todo esse arcabouço teórico, um possível enunciado para a terceira lei de Newton é: sempre que um objeto exerce uma força sobre outro, este exerce uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido oposto sobre o primeiro. Então, se suas mãos empurram a parede com uma força de módulo igual a 10 newtons, a parede empurrará suas mãos com uma força de mesmo módulo que é igual a 10 newtons. A direção se mantém a mesma, tá? Direção horizontal, neste exemplo, e notamos que o sentido da força ele foi invertido. Vai aí, pessoal, 2 dicas para a resolução de questões envolvendo a terceira lei de Newton. A primeira é: quando A exerce uma força sobre B, então note, a última palavra que eu falei foi B. B exerce uma força sobre A. Então, se você empurra a parede, última palavra parede, a parede empurra você. O pneu empurra a estrada, última palavra estrada, a estrada empurra o pneu. A segunda dica, pessoal, é que as forças, elas não se cancelam. Ah, professora, se cancela sim. Se elas têm módulos iguais, sentidos opostos aqui, estão na mesma direção, esta força se cancelará com essa. Não, senhor. Ah, então por que elas não se cancelam? Porque, pessoal, as forças elas estão agindo em corpos diferentes. Uma das forças está agindo na parede e a outra está agindo no corpo. Então, não esquece. As forças, que geralmente vocês chamam de ação e reação, elas não se cancelam. Belezinha? Espero que tenham gostado do vídeo e um grande abraço.